Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, pessoal, eu não quero parecer que, assim, sabe, você não supera isso, fica remoendo isso. Não, não é isso, tá? Eu quero bater um papo com vocês aqui agora sobre um assunto muito importante e muito objetivo e que já é um grande, mas um grande calcanhar de Aquiles da Sociedade Esportiva Palmeiras. E isso não pode continuar acontecendo. E o que me chama a atenção é que mesmo depois de 5 temporadas, mesmo depois de novos jogadores chegarem, um novo ciclo iniciar, parece que a coisa não muda. Sabe? Eu não sinto que existe uma evolução técnica frente a tudo isso. E eu tava observando algumas informações aqui. E, cara, assim, não é possível, é falta de treino. Olha só esses números aqui. Eu vou passar alguns números aqui pra vocês que eu acho relevante a gente conversar. Ano passado, o Palmeiras perdeu algumas decisões de pênaltis. E aí o GE, em fevereiro de 2024, trouxe a seguinte notícia. Palmeiras perdeu 8 das últimas 10 disputas de pênalti. Para quem não se recorda, nós fomos eliminados dentro do Allianz pelo Boca Juniors em cobranças de pênalti. Nós perdemos Supercopa em cobranças de pênalti. Nós fomos desclassificados de Copa do Brasil já em cobranças de pênaltis. Então, desde que a comissão técnica do Abel Ferreira chegou, o nosso aproveitamento em cobranças de pênaltis ele é pífio. Nós temos um aproveitamento aí de 20%. E os números, eles se tornam piores. Porque, por exemplo, até agora, nesse momento, nessa temporada atual, o Palmeiras teve 8 cobranças de pênaltis. E apenas metade dessas 8 cobranças de pênaltis foram convertidas. Esse é um problema que já se cronificou na equipe do Palmeiras. E a gente não consegue observar ao longo dos anos, com o passar dos anos, uma evolução por parte disso, nem com a mudança de jogadores. É aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. Nós temos hoje jogadores de 150 milhões que não assumem a bronca de cobrar pênalti. E um jogador desse valor e desse tamanho, que chega com esse status, ele tem que cobrar pênalti. Se você olhar nas outras equipes, os jogadores mais caros, as camisas mais pesadas do elenco, eles assumem a responsabilidade e cobram pênalti. Os nossos cobradores geralmente é lateral, é zagueiro. Pô, cara, não. O cobrador tem que ser o centroavante. O cobrador tem que ser o meia atacante. Mas temos laterais que cobram bem, temos zagueiros que cobram bem. Só que esses caras, eles vão ser úteis lá nas disputas por pênaltis. E não numa cobrança recorrente que acontece dentro dos jogos. Dentro dos jogos, a responsabilidade tem que ser das camisas mais pesadas. E só para você ter uma ideia, como que isso se intensifica, olha só essa informação lá do GE, tá? O Rossi, que é o goleiro do Flamengo, ele pulou para o mesmo lado em 9 de 10 cobranças de pênalti. Então, desde que ele está no Flamengo, 9 vezes, em 10 cobranças, ele pulou para o mesmo lado. E adivinha o lado que o Piquerez chutou? Foi justamente o lado que o Rossi, em 90% das vezes, cai. Ou seja, isso deixa muito claro que o Palmeiras não treina pênalti. Vocês sabem que o Palmeiras não treina pênalti. Eu já falei em vídeos anteriores aqui que eu li o livro do Abel. E está lá no livro do Abel o número de cobranças que ele treina antes de uma decisão por jogo. Antes da decisão do Mundial, que é um jogo que tem o seu risco de ir para pênaltis e tem um peso enorme, muito importante, vocês viram. Cada jogador cobrou 2 pênaltis e terminou o treino, foi descansar e se concentrar para o jogo que acontecia no outro dia. Agora, isso aqui não é para a comissão técnica chegar no Piquerez e falar assim, ó, o Rossi, goleiro do Flamengo, não só no Piquerez, né, mas todo mundo, o Rossi, goleiro do Flamengo,
em 10 pênaltis, 90% das vezes ele caiu para esse lado. Então, se vocês forem cobrar pênalti, chuta pro outro lado. Porque você tem 90% de chances de converter. Então, você reduz ao máximo as chances dele buscar o pênalti e você aumenta ao máximo a chance de você converter o pênalti. E isso daqui, galera, não pode acontecer. E eu não estou falando, esse jogo contra o Flamengo, ele é uma ilustração disso. Só que a gente tem que carregar lições das derrotas, por mais amargas que elas sejam. A vitória ela pode durar 24 horas, passou e acabou, mas a derrota não pode ser assim. A derrota ela tem que durar enquanto não houver ainda a correção da rota, a correção da estratégia, a correção dos treinos desse elenco. E é como eu falei para vocês, em 5 temporadas, as penalidades continuam sendo o calcanhar de Aquiles do Palmeiras. E uma equipe que vai para a Super Mundial, uma equipe que está Libertadores, uma equipe que está Copa do Brasil, tem muita chance de encontrar a decisão de pênaltis pela frente. Campeonato Brasileiro, decisão de pênaltis, ela realmente não é tão importante assim. Só que ela teve um peso muito grande no jogo passado. Então, são, sabe, insights que a gente tem que ter e que alguma lição tem que ser tirada. E a sensação que eu tenho é que o Palmeiras não tira lições das cobranças de pênaltis. Porque 50% apenas foram convertidas esse ano. E quando você olha a qualidade técnica do nosso elenco, o valor dos jogadores no papel, e principalmente uma comissão técnica contínua em 5 temporadas, isso se torna mais absurdo ainda. Tem gente que vai passar pano, tem gente que vai dar desculpa, tem gente que vai falar que é loteria. Mas não é loteria, gente. A cobrança de pênalti, ela tem sim o aspecto da sorte pro goleiro, da sorte pro jogador. Ela tem um aspecto emocional, mas ela tem também um aspecto importante estatístico. E como um núcleo de análise estatística e desempenho não faz uma análise básica dessa? Ó, o goleiro que vamos enfrentar, 90% das vezes cai do mesmo lado. Se fosse ainda 50% das vezes, eu falaria assim, pô, mas aí 50-50 fica difícil, né? Mas não, é 90% das vezes. E você pode ter certeza que outras equipes, mesmo não estando jogando ainda contra o Flamengo, elas vão tirar a lição desse jogo aqui do Palmeiras. Equipes como Cruzeiro, equipes como Red Bull Bragantino, eles vão tirar esse exemplo aqui. Porque é muito, sabe, é muito impactante isso. Muito impactante. É um problema crônico do Palmeiras e que a gente tem que deixar para trás, passar para trás, né? Deixar para trás, na verdade. É isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, valeu, falou, até mais.